galera da Turbo Dicas, tudo beleza? Olha só, a dica de hoje é referente à rede elétrica. Muitos dos problemas que a gente encontra tem a ver com a rede elétrica e o pessoal não dá muita atenção para isso. Acabam surgindo problemas muitas vezes que recorrentes, problemas que afetam a garantia de equipamentos, ok? Você vai ter que ficar correndo atrás, dando garantia para o cliente, e às vezes o problema está na rede elétrica, tá? Então eu vou falar algumas coisas aqui sobre a rede elétrica e eu peço que você preste atenção, ok? Então, às vezes as pessoas dizem: ah, mas isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver? Bom, eu tenho aqui uma placa de uma fonte de alimentação, ok? Então o que acontece? Você pode verificar aqui, ó, que nós temos nesse ponto uma ligação e nesse ponto nós temos outra ligação com a carcaça do equipamento, correto? E esses pontos aqui estão ligados na carcaça da fonte, aonde vai ser conectado o aterramento. Então você pode ver que nós temos aqui, ó, vários componentes eletrônicos, inclusive que vão diretamente ligados ao PWM, que é quem faz o chaveamento da fonte, ok? Então, só para mostrar para vocês que internamente a fonte ela tem ligação com o aterramento e com a carcaça do equipamento. O que acontece é que muitas vezes o pessoal não presta atenção nisso e acaba até mesmo botando o cliente em risco, ok? De choque elétrico. E é interessante que você observe isso, porque muitas vezes o cliente tem até crianças, né, que andam de pé descalços perto do equipamento, tocam o gabinete do equipamento e podem ocorrer choques elétricos. Então, veja bem, nós tínhamos aqui um padrão antigo de rede elétrica, tá? Aonde nós tínhamos aqui a fase, o neutro e o terra, tá? É bem fácil de você gravar esse esquema, porque é um rostinho, é um rosto, tá? É um rosto, você desenha um rosto, ok? Então aqui, ó, do lado direito, o fase. Então essa é a tomada antiga. A tomada nova, ela inverteu a posição do fase. Então aqui uma tomada nova, ok? Então essa tomada aqui é o padrão novo, só que a fase nessa tomada ela está desse lado, do lado esquerdo, tá? Fase, neutro e terra. Então, galera, é extremamente importante que você observe a questão da posição do fase. Por quê? Porque se você botar o fase do outro lado, você vai acabar injetando tensão no circuito de forma incorreta, ocasionando também problemas. Se o cliente, por exemplo, tiver um estabilizador, a tensão entre neutro e terra, que deveria ser zerada, vai ser algo em torno de 50 volts, 60 volts, no caso dos estabilizadores com transformador para 110. E um outro problema vai ser a tensão entre fase e terra também, que não vai ter o 110, vai ter a metade da tensão necessária. E isso aí vai ocasionar um problema na fonte de alimentação, fazendo aí com que o equipamento com o tempo
apresente problemas, ok? Então, outra coisa que o pessoal faz é botar em curto o neutro e o terra. Então não se faz isso, certo? O terra tem que ser independente do neutro. No caso de impossibilidade, então deixa o terra vazio, tá? Mas não conecta o neutro com o terra. Então, para que você saiba, né, se esse terra está conectado ao neutro, você pode fazer um teste com o multímetro, ok? Então você vai medir aqui neutro e terra em tensão, tem que dar uma tensão zerada ou próxima de zero. Se caso der absolutamente zero, pode ser que essa tomada esteja em curto aqui, certo? Então primeiro você verifica se tem tensão aqui. Se não tiver fase aqui nesse ponto do neutro e não tiver nenhuma fase aqui, você põe o multiteste em continuidade e testa aqui, ok? Então observe bem, para não queimar teu multiteste. Primeiro você tem a certeza de que não existe uma fase aqui, não existe nenhuma tensão proveniente de algum outro canto da casa ou outro aparelho, enfim. Então não pode ter tensão nenhuma aqui no neutro e nem aqui no terra. Se você se certificou disso, você põe o multiteste em continuidade, ok? Então, vou pegar aqui o multiteste. Então primeiro você verifica em tensão, né? Em tensão alternada, verifica se há a existência de tensão ou não. Depois disso você pode verificar então a continuidade, ok? Então aqui você põe no bip e você vai verificar. Se forem independentes, então ele vai dar um som de 60 Hz aqui. Se esses fios não estiverem ligados, você vai ouvir um 60 Hz aqui. Não vai ser contínuo dessa forma, ok? Depois eu vou demonstrar aí para vocês. Então, se você observar a questão da rede elétrica, você vai eliminar muitos problemas, muitas dores de cabeça, ok? Outra coisa que você tem que observar é com esses adaptadores. Existem alguns adaptadores que eles não fazem a inversão da fase e acabam jogando a fase do lado errado, tá? Esse aqui no caso ele inverte uma tomada normal por uma antiga. Você pode observar aqui então que nesse adaptador, por exemplo, que inverte uma tomada do padrão atual para o antigo, que se nós olharmos aqui o antigo, o fase estaria desse lado. Já no padrão novo, então o fase está do lado contrário. Vou explicar aí para vocês, tá? Como é que funciona a medição da tomada. Eu tenho aqui então uma tomada, modelo novo, tá? Então, nós vemos aqui, ó, pelo desenho que eu fiz lá antes, se você botar os dois olhos e a boca, né, virando essa tomada ao contrário, então nós sabemos que a fase está aqui, do lado esquerdo, ao contrário das tomadas antigas que está do lado direito, ok? Então, se eu botar o multiteste aqui, ó, em tensão alternada, tá? Tensão alternada, AC, ok? Botar uma das ponteiras aqui no fase e segurar a outra ponteira com o dedo, eu vou ver lá uma tensão elevada, ó, uma tensão elevada no multiteste, ok? Então, com isso eu tenho certeza de que o fase está correto, o fase está na posição correta, certo? Então, mudando aqui, ó, para o terra,
com o dedo, eu vejo que não tem tensão nenhuma. E a mesma coisa aqui no neutro, certo? Mudando para o neutro, eu vejo também que não tem tensão nenhuma aqui, ok? Com isso, eu posso medir a tensão entre neutro e terra, e a gente observa que essa tensão está zerada, como tem que ser, ok? Agora eu vou fazer o teste da continuidade. Como eu tenho certeza então que não tem nenhum fase errado, né, entre neutro e terra, eu posso fazer o teste de continuidade, ok? Então eu vou tirar uma das ponteiras aqui e vou mudar aqui para continuidade, okay? Somente após ter certeza disso, ok? Então nunca botar no fase, senão vai estourar teu multiteste, ok? Então eu vou botar aqui, ó, então ele me dá um curto, certo? Indicando que esse aqui está ok, ou pode também estar ocorrendo de o eletricista ter fechado um curto entre o neutro e o terra. Aí só abrindo para observar, ok? Mas normalmente ele vai dar aqui, como esse terra aqui está muito bom, então ele está dando quase zero. Mas se você medir aí em outros lugares, ele vai dar esse apito, ele vai ficar em 60 Hz, ok? Indicando aí que há uma certa resistência, ok? Então esse é o teste aí do aterramento. Outro teste que você pode fazer, né, é colocar então aqui entre o fase e o terra, ligar um secador de cabelo ou algum outro equipamento que puxe uma certa corrente, uma corrente alta, para ver se esse terra está em condições boas, ok?